pessoal do primeiro ano do Fractal, muitíssimo prazer em revê-los, tá bom? Tudo bom, né, queridos? Amém, que joia. Olha só, nós vamos começar aqui agora uma revisãozinha para a próxima prova de vocês, tá bom? Para a nossa prova do terceiro bimestre, a segunda prova, P2. A boa notícia é que agora a coisa vai facilitar um pouquinho, né? A última parte de teoria atômico-molecular, quantidade de matéria em mol, massa molar, volume molar, a galera tem um pouco de dificuldade, mas agora a coisa melhora. E vamos lá. Pessoal, o que vai ser discutido nessa prova de vocês? A primeira coisa, características dos gases, características do estado gasoso, tanto as macroscópicas quanto as microscópicas, movimento, molécula, energia cinética, organização, desorganização, tudo aquilo que já foi discutido na sala de aula, tudo bem? Segundo item, variáveis do estado gasoso. Ó, gente, lembra para mim, o estado do gás é definido por três variáveis. Quais são as três? Pressão, volume e temperatura. Meus amores, volume e temperatura, eu acredito que vocês não tenham nenhum problema. A minha preocupação é com o conceito de pressão. O que eu vou te perguntar sobre a pressão exercida pelos gases, a pressão atmosférica, a medida da pressão atmosférica foi feita por Torricelli, né? Torricelli, nosso amigo da física, da equação de Torricelli, lá, V quadrado, V0 quadrado, 2A, delta S, né? Lembrou? Tudo bem? E também sobre o funcionamento do manômetro. Você tem que lembrar, estudar no seu caderno, quando você tem pressão do gás igual a pressão atmosférica, pressão do gás maior e pressão do gás menor. Dá uma olhadinha. Pressão exercida pela coluna de líquido, esse é o conceito que mais te dá um trabalhozinho, mas é muito fácil. Volume é só as unidades de medidas e temperatura, você tem que ficar esperto, porque quando você fazer qualquer cálculo que envolve gases, a temperatura obrigatória e necessariamente tem que estar na escala Kelvin, viu, gente? Vamos lembrar de novo? Precisa estar na escala Kelvin, tá bom? Não se esqueça disso. Galera, por último, nós vamos falar sobre as leis gasosas, que é a lei de Boyle, lei de Charles e o Gay-Lussac, e também a equação geral. Vamos revisar um pouquinho as leis? Vamos lá? Pessoal, lei de Boyle. Boyle, pessoal, observou uma série de transformações que aconteciam a temperatura constante. Lembra da respiração? Ó, inspirou, expirou. Quando a gente respira, o que acontece? Ó, inspirou, o volume da caixa torácica aumenta, o diafragma se contrai, a pressão diminui, o ar o quê? Entra. Quando a gente expira, o volume da caixa torácica diminui, a pressão aumenta, o ar sai. Então, peraí. Entrou, volume aumentou, pressão diminuiu. Saiu, volume diminuiu, pressão aumentou. O que diz Boyle? Quando a temperatura é constante, como é no nosso corpo, 36,5, pressão e volume são duas grandezas inversamente o quê? Proporcionais. O que eu quero dizer com isso? Na medida que a pressão aumenta, o volume o quê? Diminui. E na medida que a pressão diminuir, o volume o quê? Aumenta. Meus amores, o gráfico é um hipérbole equilátera. Não se esqueça que não é uma reta. Por favor, eu vou pedir para você fazer isso na avaliação. Não é uma reta, tá bom? Beleza? Como é que fica aqui, gente? A relaçãozinha. P1V1 é igual a P2 o quê? V2. Não se esqueça disso, tá bom? Ok? Na verdade, gente, todas as grandezas, quando elas são inversamente proporcionais, o produto entre elas, a multiplicação entre elas é sempre o quê? Constante. Isso é igual a P3V3, P4V4 e assim sucessivamente, tá bom? Outra lei. Lei de Charles. Charles observou uma transformação a pressão constante. Charles observava, gente, que quando a pressão do sistema mantida é constante, volume e temperatura eram duas grandezas que se comportam de maneira diretamente, tá bom? Diretamente proporcionais. Não se esqueçam, galera. Se comportam de maneira diretamente proporcionais. Então, lei de Charles, ó, volume pela temperatura são diretamente o quê? Proporcionais. Tudo bem, gente? Temperatura em quê? Em Kelvin, pelo amor de Deus, galera, tudo bem? Como são diretamente proporcionais, a divisão entre as grandezas é sempre o quê? Constante. Então fica aqui, ó, V1 sobre T1 é igual
A V2 sobre quem? T2. Por favor, V1 e V2 tem que estar na mesma unidade, T1 e T2 tem que estar em Kelvin, tá bom? Em Kelvin, na escala Kelvin. Não erre isso, por favor, meu aluno aqui do fractal. T1 e T2 tem que estar na escala Kelvin, beleza? Aqui, P1 e P2 na mesma unidade, V1 e V2 na mesma unidade. Não tem problema. Aqui, galera, terceira lei, lei do Gay-Lussac, tá? Gay-Lussac observava as transformações que poderiam ocorrer a volume constante, tá, gente? Transformações que ocorrem a volume o quê? Constante, tá? Gay-Lussac falava o seguinte, quando o volume permanece constante para uma massa fixa de gás, a pressão e a temperatura se comportam de maneira diretamente proporcionais. Pressão e temperatura são diretamente o quê? Proporcionais. Ok, galera? Pressão e temperatura. Só que qual temperatura? Temperatura absoluta, ou seja, a temperatura na escala Kelvin, tá, galera? Temperatura na escala Kelvin, não lembra? Como é que fica a relaçãozinha? Ó, diretamente a divisão entre as grandezas são constantes. Como é que fica? P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Tá vendo? T2. Lembre-se, vamos recapitular. Galera, P1 e P2 tem que estar na mesma unidade. V1 e... Opa, gente, me perdoa. Ai, Deus, peraí. T1 e T2 tem que estar em Kelvin. Ato falho, meu, vocês me perdoam, tá bom? T1 e T2 tem que estar em quê? Kelvin, tá bom? Na escala Kelvin. Galera, a equação geral dos gases, que surge a partir da combinação das três leis. E com a equação, gente, você pode chegar em qualquer uma das leis. O que for constante, se simplifica. Uma coisinha eu quero falar para vocês. Galera, lei de Boyle, tem pressão e volume? O que não tem? Temperatura. Por quê? Porque ela é constante. Pessoal, lei de Charles, não tem volume e temperatura? O que não aparece? A pressão. Por quê? Porque ela é constante. Lei do Gay-Lussac, não tem pressão e temperatura? O que não aparece? Volume. Por quê? Porque ela é constante. E quando nós combinamos as três leis simultaneamente, nós chegamos aonde? Na equação geral. Tudo bem, queridos? Equação geral dos gases. Surge a partir da combinação das três leis simultaneamente. O que diz a equação geral? Aqui, ó. Para uma massa fixa de um mesmo gás, as transformações permanecem o quê? Sempre na mesma proporcionalidade, né? Porque lá P1, V1, T1 é igual a P2, V2, o quê? T2, tá bom? Ó, o que eu vou falar? O mesmo que eu disse quando eu mencionei as leis. P1 e P2 tem que estar na mesma unidade, V1 e V2 tem que estar na mesma unidade, e T1 e T2 tem que estar em Kelvin, tá bom? Meus amores, a boa notícia é que dessa vez é mais tranquilo, tá bom? Lembre-se, o estado gasoso é a sua próxima avaliação. Não percam, tá bom? Estuda direitinho, lista obrigatória, eu tiro dúvida na sala de aula e do material também. Façam as tarefas, revisem a teoria e até o próximo encontro, até o próximo vídeo. Gente, muitíssimo obrigado. Um abração a todos, tá? Um abração para todo mundo. Beijo, tchau.